Então, vamos falar um pouquinho sobre a circunferência trigonométrica. Então, o que é a circunferência trigonométrica? É uma circunferência que é colocada num eixo cartesiano de tal forma que o seu centro, ou seja, esse pontinho aqui, ó, é a origem desses eixos ordenados. Uma coisa importante da circunferência trigonométrica é que ela tem raio sempre igual a 1. Isso é uma definição dela. Tá? Então, sempre a circunferência ela vai ter raio 1, ou seja, unitário. E essa circunferência trigonométrica, ela tem algumas características quando a gente for fazer a medição de ângulos. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que, diferente dos relógios em que a origem a gente considera aqui, né? Porque o relógio ele começa a contar os minutos, né? Quando você vai iniciar a contagem das horas ou dos minutos, ele começa aqui. A circunferência trigonométrica, a origem dela é nesse ponto aqui, ó, que é o ponto 1 e 0. Mas por que ponto 1 e 0? Porque se o raio da circunferência trigonométrica mede 1, então esses extremos da circunferência vão ter algumas coordenadas. Então essa origem aqui, ó, por que o ponto é 1 e 0? Né? Porque se você for olhar para esse ponto, ele é 1 para x e como o ponto não tem altura, então é 0 para y. Ele não está deslocado nem aqui para cima e nem aqui para baixo. Né? Quando eu falo de altura, eu estou me referindo a um deslocamento vertical desse ponto. Ele está exatamente em cima do eixo x. Então, a coordenada y dele é 0. Quando eu olho esse ponto aqui, ó, né, quando a gente joga aqui no eixo x, a coordenada dele é 0 e para y ele é 1. Agora, quando a gente olha para esse ponto aqui, a coordenada dele agora para x é um valor negativo, menos 1, e 0 para y. E aqui, 0 para x e menos 1 para y. Então, esse ponto 1 e 0 aqui é onde a gente marca a origem dos arcos. É a partir daqui que a gente vai medir os arcos. E aí a gente pode medir esses arcos em dois sentidos. A gente pode medir no sentido anti-horário, e quando a gente medir nesse sentido, o arco vai ser positivo. E a gente pode medir no sentido horário, e quando a gente medir nesse sentido, o arco vai ser negativo. Como assim? Bom, vamos supor que eu marque aqui, ó, esse arco. Está destacado aqui, ó, em laranja, tá? E eu suponho que ele é 30 graus. Mas esse 30 graus foi medido da onde? Ele foi medido da origem, né, até esse pontinho laranja. Então eu estou supondo que ele seja 30 graus. Mas ele está partindo daqui até esse pontinho laranja. Então a gente está medindo no sentido anti-horário, por isso que ele é positivo. Agora, se a gente medir aqui no sentido horário, partindo daqui, ó, a gente vai dar essa volta toda. Deixa eu pegar aqui a caneta verde. A gente vai dar essa volta toda aqui, ó, até chegar nesse ponto laranja, tá? E aí vai ser quanto? Bom, se aqui é 30, a volta inteira é 360. Então, se eu fizer 360 menos 30, vai dar 330, que é o que está aqui, ó. Só que como eu estou no sentido horário, então o arco vai ser negativo. Então, menos 330. Tá? E observe mais uma coisa. O arco 30 e o arco menos 330, eles ocupam a mesma extremidade aqui da circunferência trigonométrica, que eu estou destacando em verde. Isso significa dizer que eles são côngruos. Então, arcos côngruos são arcos que possuem a mesma extremidade. Tá? Então, assim, ó, arcos côngruos são arcos que ocupam a mesma posição na circunferência trigonométrica. Tá? Então, olha só. Então, no exemplo ali anterior, né, eu peguei o arco 30, no sentido anti-horário, e aí a gente viu que ele é côngruo ao menos 330. Por quê? Porque eles ocupam a mesma extremidade, eles têm a mesma extremidade. Só que cada vez que eu parto do 30 e dou uma volta, porque, assim, a volta inteira ela é 360 graus, mas nada impede que eu dê mais que uma volta na circunferência trigonométrica. Então, se eu partir do 30 aqui, ó, cada vez que eu der uma volta, eu vou chegar nesse arco 30. Então, todos os arcos que estão aqui, ó, que caem nessa posição, que o 30 tá, vão ser côngruos a ele. Tanto no sentido anti-horário, que é o positivo, como no sentido horário.
Então vamos pensar aqui o seguinte, ó. Vamos supor que eu pegue um ângulo α1 e eu parta do 30 e dê uma volta. Então somo com 360. Isso aqui vai dar 390 graus. Passou da primeira volta, ok? Mas ele é um arco que ocupa a mesma extremidade de 30 graus. Então, ó, eu estou partindo daqui e chegando no 390. Eu estou pegando 360 e somando com 30. Chegou no 390. Então, 390 e 30 são arcos côncavos. Agora, se ao invés de eu dar uma volta, eu dar duas voltas, ou seja, 2 vezes 360. Então, eu vou ter 720 mais 30, que é 750. Então, eu vou fazer assim, ó, vou dar duas voltas, partindo aqui da origem, no sentido anti-horário, que é o positivo. Vou fazer assim, ó, 360, dei uma volta. Aí dou mais uma volta, 720. Aí somei com 30, ficou 750. Então, 750 é côncavo a 30. Eu também poderia pensar no sentido negativo. Então, vamos supor agora que eu dei uma volta, mas agora no sentido horário, que é o sentido negativo. Então, agora, né, eu poderia dar uma volta, mas agora no sentido horário, que é o sentido negativo. Então, eu posso fazer 30, que é o meu arco aqui que eu estou dando como exemplo. E agora, em vez de fazer 360 no sentido positivo, eu vou fazer no sentido negativo. Então, o que acontece quando eu faço 30 menos 360? Dá menos 330. Então, eu estou fazendo assim, ó. Estou partindo daqui e agora chegando no menos 330, que tem a mesma extremidade aqui, ó, do 30. Só que agora no sentido horário, no sentido negativo. Tá? Se você notar aqui o menos 330, que está destacado aqui em azul, menos 330 com mais 30 dá a volta toda. Só que por que aqui ficou menos 330? Porque eu estou fazendo no sentido horário, no sentido negativo. Tá? A mesma coisa agora se eu der duas voltas no sentido negativo. O que vai acontecer? Então eu vou ter menos 720, que é duas voltas no sentido negativo, com mais 30, vai ficar 690. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou dar uma volta no sentido negativo, menos 360, e aí eu vou dar quase mais uma volta. Então eu vou dar aqui mais 330. Então eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter menos 360 com menos 330, que vai chegar exatamente aqui, que a gente já sabe que é o menos 330, e aí vai dar menos 690. Tá? Então, o que vai dar todos os arcos côncavos a 30 é a quantidade de voltas que eu dou no sentido positivo, que é o sentido anti-horário, ou no sentido negativo, que é o sentido horário. Então, se eu quiser uma expressão que me forneça todos os arcos côncavos a 30, vai ser essa expressão aqui. Ó. Bom, meu ângulo, que eu estou analisando, que é 30, mais 360 vezes K. O que representa esse K aqui? Ó? Esse K representa o número de voltas. Quando eu digo que K é um número inteiro, eu estou dizendo que esse K pode ser um número positivo ou um número negativo. Se o K for positivo, eu vou estar andando no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. E se o K for negativo, eu vou estar andando no sentido horário, que é o sentido negativo. Então, olha aqui, ó, se eu coloco K igual a 1, eu vou ter um côncavo do 30, que é o 390. Se eu coloco K igual a 2, eu vou ter um côncavo do 30, mas agora dando duas voltas, que é o 750. Se eu tiver K igual a menos 1, eu vou ter um côncavo a 30, mas agora no sentido negativo. Se eu tiver um K igual a menos 2, eu também vou ter um côncavo de 30, mas no sentido negativo. Tá? E também eu posso escrever isso em radianos. Né? Posso escrever todos os arcos côncavos a 30 em radianos. Então, 30 em radianos é π sobre 6. Por que π sobre 6? 180 divididos por 6 dá 30.
certo? Porque π é 180, mais 2π vezes k. Né? Lembrando que 360 é 2π. Então, essas duas coisas que estão em azul e laranjado é a mesma coisa, só que uma está em radianos e outra em graus. Tá? Esse menor ângulo que a gente tem aqui, ó, que é o 30, a gente chama de menor determinação positiva. É o menor ângulo que eu tenho, tá? Vamos dizer, o primeiro ângulo que eu tenho, positivo, que tem a extremidade aqui. Todos os outros ângulos, né, eles já vão ter dado pelo menos uma volta. Tá? Então, de forma geral, quando eu quero achar um arco côngruo a determinado arco, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa menor determinação positiva mais 360 vezes k. Então, por exemplo, né, se eu quero todos os arcos côngruos a 45, como que vai ser a expressão? 45 mais 360 vezes k. Se eu quero todos os arcos côngruos a 60, 60 mais 360 vezes k, sempre com k aqui, ó, pertencente aos inteiros. O k não pode ser decimal, tá? Então por isso que é importante enfatizar que esse k é inteiro. Bom, outra coisa que a gente tem aqui é a questão dos quadrantes da circunferência trigonométrica. Então, partindo do sentido positivo, né, que é o nosso sentido padrão, digamos assim, né, que é o sentido anti-horário, o arco ele vai percorrer uma região aqui, ó, que está entre 0 graus e 90. Depois ele vai percorrer uma segunda região que é entre 90 e 180. Depois de 180 a 270. E depois de 270 a 360. São 4 regiões que os eixos ordenados dividem essa circunferência. E cada uma dessas regiões a gente chama de quadrante. Então, o primeiro intervalo que o arco vai percorrer no sentido positivo, a gente dá o nome de primeiro quadrante. Então, o primeiro quadrante são todos os arcos que estão entre 0 e 90. Aí depois a gente vai para o segundo quadrante, que são todos os arcos que estão entre 90 e 180. Aí depois a gente vai para o terceiro quadrante, que são todos os arcos que estão entre 180 e 270. E a gente vai para o quarto quadrante, que são todos os arcos que estão entre 270 e 360. Note que o 0 e o 360, eles têm a mesma extremidade. Significa dizer que 0 e 360 são arcos côngruos. Tá? Então, aqui um esqueminha, né? O que é o primeiro quadrante? São todos os arcos, né? São todos os arcos alfas, né? Que estão entre 0 e 90 graus. Segundo quadrante, todos os arcos estão entre 90 e 180. Terceiro quadrante, todos os arcos estão 180 e 270. E quarto quadrante, todos os arcos que estão entre 270 e 360. Então, se eu falo assim, ó, o arco 30, ele está em qual quadrante? Ah, o arco 30 ele está entre 0 e 90. Então, ele é um arco que está no primeiro quadrante. E o menos 330? Ah, o menos 330, ele tem a mesma extremidade do 30. Então, ele também vai estar aonde? No primeiro quadrante. Tá? Então, o sentido que você vai pegar o arco não altera o quadrante. Os quadrantes sempre vão estar... vão ser originados a partir do sentido padrão, que é o sentido positivo. Então, se eu pergunto assim para vocês, o arco 120, ele está em qual quadrante? Bom, 120 está entre 90 e 180. Então, ele é um arco que está no segundo quadrante. Tá? Então, essa é a ideia aqui de quadrantes. E aí é importante você saber também esses arcos aqui extremos, né, em radianos. Então, 0 graus corresponde a 0 radianos, 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos, 180 graus a gente já sabia que corresponde a π radianos, 270, que em geral a gente não sabe, mas é 3π sobre 2 radianos, e 360, 2π. Mas como é que você sabe disso? Isso aqui é porque eu já lembro, mas se você não lembra, você faz aquela regrinha de 3, né? Que a gente viu como converter de graus para radianos. Como que a gente fazia nessa conversão?
180 corresponde a π radianos. Então, se eu quiser saber aqui, ó, 270, coloco o x. Aí, se fazendo a multiplicaçãozinha cruzada e simplificando, você vai chegar aqui no 3π sobre 2. Tá? Então, uma outra coisa que eu comentei também foram os arcos simétricos. Então, eu comentei com você o que seria uma simetria. Então, simetria é quando você estabelece um eixo que divide esse objeto ou esse elemento em duas partes que têm as mesmas características. E eu falei para vocês que na circunferência trigonométrica a gente tem arcos que são simétricos. E aí eu comecei comentando com vocês, então se eu atribuir aqui, ó, o arco de 30 graus, ele vai ter, na primeira volta, né, 3 simétricos. Então ele vai ter um simétrico com relação ao eixo y, que é esse cara aqui. Ele vai ter um simétrico com relação à origem, que é esse cara aqui. E ele vai ter um simétrico com relação ao eixo x, que é esse cara aqui, ó. Estou destacando com a flechinha. Como que eu descubro esses simétricos? Bom, aqui é 30 graus. Então, com certeza aqui, ó, também é 30 graus. Mas lembre que a gente está medindo o arco a partir da origem. Então, aqui é 30 graus. O meu objetivo agora é sair daqui e chegar até esse ponto. Sair da origem dos arcos e chegar a esse ponto. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar 180 e subtrair de 30. Certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, meia volta, que é 180, e subtrair de 30. E eu vou chegar em quê? 150 graus. Então, observe que para achar o simétrico aqui no segundo quadrante, eu peguei 180 e subtraí desse 30 graus, que é o arco que eu estou considerando como exemplo. Como é que eu vou achar o simétrico de 30 agora no terceiro quadrante? Aqui com certeza também é 30. Então agora eu vou pegar meia volta, que é 180, e somar com 30. Então eu vou pegar aqui 180 mais 30 graus e vai dar 210 graus. E por fim, se eu quiser saber esse último simétrico aqui no quarto quadrante, o que eu vou fazer? Como eu sei também que aqui é 30, eu vou dar a volta toda, que é 360, e subtrair de 30. E aí eu vou chegar no 330. Então veja, para achar o simétrico no segundo quadrante, eu fiz 180 menos o ângulo aqui do primeiro quadrante. No segundo quadrante, eu fiz 180 mais o ângulo. E no terceiro quadrante eu fiz 360 menos esse primeiro ângulo. E aí a gente tem essas relações que eu coloquei aqui de forma genérica. Se eu pegar aqui um arco alfa, como é que eu acho o simétrico dele no segundo, no terceiro e no quarto quadrante? Eu vou fazer 180 menos alfa, 180 mais alfa e 360 menos alfa. Em radianos também eu posso fazer, né? Π menos alfa, π mais alfa e 2π menos alfa. Então, por exemplo, se eu quero todos os simétricos a 45 graus. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? 180 menos 45, fica 135. Se eu quiser todos simétricos aqui a 45 no terceiro quadrante, eu vou fazer 180 mais alfa, que vai dar 225. E 360 menos 45, que dá 315. Isso em graus. Se eu quiser em radianos, como é que eu vou fazer? Bom, 45 em radianos, se eu converter, vai dar π sobre 4. Né? 180 divididos por 4 é 45. Aí eu vou usar as regras aqui. Ó. π menos π sobre 4. Como é que a gente faz essa continha aqui sem precisar tirar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima? A gente faz assim, ó. A gente repete o denominador que está aparecendo ali, que é o 4. E aí faz assim, ó. 4 vezes esse π e subtrai desse π que está aqui no numerador. Então, 4 vezes π, 4π,
menos 1π fica 3π. Então, 3π sobre 4 corresponde a 135. Vou fazer aqui a mesma coisa. Ó. Π agora 180 mais o alfa, que nesse caso é π sobre 4. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar o 4 no denominador. 4 vezes π, 4π. 4π mais 1π fica 5π. Então, 5π sobre 4 corresponde a 225. E aqui eu vou fazer 2π menos π sobre 4. Então, vou ter o seguinte, ó. Vou repetir o 4 aqui. Vou fazer 4 vezes 2π dá 8π. 8π menos 1π fica 7π. Então, 7π sobre 4 é equivalente a 315 graus. Então, vamos falar um pouquinho de seno na circunferência trigonométrica. Então, qual foi o raciocínio, né? A gente analisou o seguinte. Vamos pegar aqui um arco de 30 graus, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, um alfa de 30 graus. E aí, o que a gente vai fazer com essa extremidade do arco? A gente vai jogar aqui, ó, no eixo X, né? Vamos projetar esse pontinho aqui no eixo X e vamos projetar esse pontinho aqui no eixo Y, tá? Lembrando que esse segmento em vermelho, como ele é o raio da circunferência trigonométrica, então ele vale 1. E aqui, ó, eu destaquei que nós temos um triângulo retângulo. Ó, o arcozinho aqui de 90 graus. Tá? A gente fez uma projeção aqui perpendicular, tá? No eixo X e no eixo Y. E aí a gente lembra que no triângulo retângulo, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, cateto oposto é esse segmentinho aqui, ó, em verde, está escrito aqui CO. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. E a hipotenusa é o raio da circunferência que vale 1. Então, cateto oposto sobre 1 é só o cateto oposto. Né? Cateto oposto dividido por 1 fica cateto oposto. Esse segmento aqui em verde, que está aqui, ó, você há de concordar que é igual a esse segmento em verde aqui, ó, que eu estou destacando. Isso significa dizer, ó, que o seno é uma relação que está relacionada, né, com o eixo Y. É uma razão que está relacionada com o eixo Y. Porque o cateto oposto aqui, ó, ele tem a mesma medida de um segmento que está no eixo Y. Então foi a primeira conclusão que a gente chegou. Seno está relacionado ao eixo Y. Então, quando eu digo que seno de 30 lá da tabela, eu sei que é meio da tabela dos arcos notáveis. Então significa dizer aqui, ó, que esse tamanho desse segmento que está aqui, ó, é 0,5. Beleza? Só que aí a gente tem, com relação ao 30, 3 simétricos. O simétrico no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, que a gente já sabe quem são eles, né? Que é o 150, o 210 e o 330, que a gente viu lá na parte anterior. Bom, se você pegar aqui, ó, esse arco 150, e como a gente sabe que o seno está relacionado com o eixo Y, então pegar a extremidade desse arco e jogar aqui no eixo Y, ele vai ter o mesmo tamanho aqui, ó, que o seno do 30. Ele vai estar no mesmo segmento verde. Então eu posso afirmar com certeza que o seno de 30, que é meio, vai ser igual ao seno de 150. Tá aqui, ó, seno de 30 igual a meio, seno de 150 igual a meio. Se eu for para o simétrico do 30 no terceiro quadrante, eu vou pegar essa extremidade do arco e jogar no eixo Y, porque o seno está relacionado com o eixo Y. Eu vou ter o 0,5 aqui agora, mas para o lado negativo do Y. Então eu tenho que o seno de 210 agora é menos meio. E se eu pegar a extremidade do 330, o que vai acontecer? Jogar aqui no eixo Y, eu vou ter também o 0,5, mas para o lado negativo do eixo Y. Então, note que você tem o arco 30.
todos os arcos simétricos a 30, ele vai ter o meio como referência, que é o seno de 30. O que vai mudar de um quadrante para outro? O sinal. Então, se você pega um arco no primeiro quadrante, o seno é positivo. No segundo quadrante, o seno também é positivo. No terceiro quadrante, o seno passa a ser o quê? Negativo. E no quarto quadrante, o seno passa a ser negativo. E aí a gente pode pensar num outro exemplo. Vamos pegar aqui o arco 45. Bom, quem são os simétricos de 45? 135, 225 e 315. Como é que você chegou nesses valores? Eu fiz aqui no segundo quadrante. Para chegar no 135, eu fiz 180 menos alfa. Então, 180 menos 45. Depois eu fiz 180 mais 45. E depois fiz 360 menos 45, que é aquelas relações que a gente viu ali anteriormente. E aí cheguei nos simétricos. Eu sei lá da tabela trigonométrica dos arcos notáveis que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, todos os arcos aqui vai ter o raiz de 2 sobre 2. O que vai diferenciar de um quadrante para o outro? O sinal. Então, no primeiro e no segundo quadrante, eu sei que é positivo. No terceiro e no quarto, que é o 225 e o 315 respectivamente, vai ser negativo. Tá? Mas eles vão ter o mesmo valor em módulo, então, que é raiz de 2 sobre 2. O que vai diferir é o sinal dos quadrantes. Então, o que é importante você saber daqui? Os sinais dos quadrantes de seno. Primeiro quadrante de seno é positivo, segundo quadrante positivo, terceiro quadrante negativo e quarto quadrante negativo. E aí a gente falou do amigo cosseno. Então, a gente usou a mesma ideia. Aqui eu coloquei como exemplo só o arco de 45 graus. Então, agora o que vai acontecer? Peguei o arco de 45 graus, tá? Fiz aqui o rebatimento, né? A projeção aqui no eixo X, fiz a projeção aqui no eixo Y. Só que agora a gente lembra que cosseno, a gente vai analisar esse triângulo retângulo aqui, que eu estou destacando em verde. O cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cateto adjacente agora, se você notar, é esse cara aqui, que está no eixo X. Deixa eu destacar aqui em roxinho. É esse cara aqui, que está no eixo X. Esse é o cateto adjacente. Sobre 1, que é a hipotenusa. Então, o cateto adjacente sobre 1 é o próprio cateto adjacente. E se você notar agora, o cateto adjacente, que é justamente o cosseno do ângulo, ele está no eixo X. Isso significa dizer que o cosseno é uma razão que está relacionada com o eixo X. Então a gente vai fazer a mesma análise agora, mas em vez de pegar as extremidades e jogar no eixo Y, a gente vai jogar no eixo X. Tá? Então, o 45 graus, peguei a extremidade do arco, joguei no eixo X. Ele está para o lado positivo do eixo X. Então, na tabela, lá a gente já sabe que cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Agora, se eu pegar o simétrico dele no segundo quadrante, peguei a extremidade, fiz a projeção aqui no eixo X. Agora ele está vindo para o segundo quadrante para um valor negativo do eixo X. Se eu vier aqui no terceiro quadrante, achei a extremidade do arco, joguei no eixo X, o valor aqui do eixo X também é negativo. E se eu for aqui no quarto quadrante, pegar a extremidade e jogar no eixo X, ele vai para o valor positivo ali no eixo X. E aí a gente consegue definir os sinais dos quadrantes de cosseno. Então, primeiro quadrante positivo, segundo quadrante negativo, terceiro quadrante negativo, quarto quadrante positivo. Então, todos os cossenos de 45 e dos seus simétricos, né, vai ter o raiz de 2 sobre 2, porque o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O que vai diferir um de outro? O sinal dos quadrantes. Então, no segundo quadrante, que é o 135, negativo. No terceiro quadrante, que é o 225,
também é negativo. E no quarto quadrante, positivo. Tá? Então é importante a gente saber aqui, ó, os sinais dos quadrantes. Mais no primeiro quadrante, menos no segundo quadrante, menos no terceiro quadrante e mais no quarto quadrante para o cosseno.